meu nome é Lilian e se você me dissesse alguns anos atrás que minha vida mudaria completamente após uma festa, eu teria rido, mas foi exatamente isso que aconteceu na noite em que conheci Jackson na minha festa de formatura. Eu estava lá com amigos, apenas tentando comemorar nossa liberdade dos exames e trabalhos, sem esperar que todo o meu futuro aparecesse. Lilian, você tem que conhecer esse cara, minha amiga puxou meu braço, seus olhos brilhando com algo que eu não conseguia identificar. Quem é? Perguntei, olhando a multidão em busca de algum sinal de problema. Apenas um amigo do Tom. Ele viu suas fotos e não para de falar sobre te conhecer, disse ela enquanto me arrastava pela multidão. Paramos em frente a um cara alto com um sorriso maroto. Lilian, conheça Jackson. Jackson, essa é a garota de quem eu estava falando. O sorriso de Jackson não vacilou. Ouvi muito sobre você, todas coisas boas, prometo, disse ele, estendendo a mão firme e quente. Algo na sua maneira direta me fez rir. Conversamos mais, a conversa fluindo naturalmente. Jackson era gerente de um restaurante local, um negócio de família do qual ele tinha muito orgulho. Ele me ouviu atentamente, seus olhos não desviando como a maioria faria em tais situações. No final da noite, ele me convidou para sair oficialmente, e eu aceitei sem hesitar. Um romance arrebatador, daqueles que você lê em um romance de verão. Em poucos meses, estávamos falando sobre o futuro. Foi rápido, claro, mas quando você sabe, você sabe. Pelo menos era assim que eu me sentia com Jackson. Case comigo. Vamos não esperar. Qual é o ponto? Disse Jackson uma noite, o pôr do sol lançando um brilho quente sobre seu rosto. Ok, sim, vamos fazer isso, respondi, a simplicidade do momento nos envolvendo como uma promessa. Mas se eu pensava que minha decisão espontânea levaria a um conto de fadas, a realidade estava pronta para me acordar. E isso aconteceu quando conheci sua mãe, Suzanne, pela primeira vez. Arranjamos um jantar no restaurante da família, onde o choque começou. Suzanne era uma mulher severa, com o cabelo puxado para trás e os olhos me examinando como se eu fosse uma página em um contrato particularmente difícil. Então, Lilian, Jackson nos disse que você está ansiosa para começar uma família, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma acusação. Sim, conversamos sobre filhos. Sempre quis uma família grande, respondi, tentando manter minha voz firme sob seu olhar escrutinador. E você acha que está à altura, gerando filhos saudáveis? Suas palavras eram afiadas como facas, cada uma cuidadosamente dirigida para cortar. Mordi a língua para não retrucar e forcei um sorriso. Entendo a preocupação, mas garanto que sou mais do que capaz de contribuir para a família em todos os aspectos. O jantar passou com um ar pesado e palavras mais duras. Jackson estava quieto, seu eu vibrante usual apagado pela presença dominadora de sua mãe. Saí me sentindo não apenas avaliada, mas reduzida a uma mera função no plano da família. Começar um novo trabalho é difícil, mas quando esse trabalho é no restaurante da família de seus sogros e seu chefe é sua sogra, é um jogo totalmente diferente. Desde o primeiro dia, Suzanne deixou claro que eu estava lá para trabalhar, não para ser mimada por ser a esposa do filho do chefe. Cheguei cedo, vestida com um uniforme que era um pouco grande demais e cheirava vagamente a óleo de fritura de usuários anteriores. Suzanne já estava lá, com uma prancheta na mão, examinando o restaurante como um falcão. Você está cedo, bom. Vamos começar com a limpeza. Todo bom funcionário conhece o lugar desde os banheiros esfregados até os talheres polidos, declarou sem um cumprimento. Assenti, pegando o balde e o pano que ela empurrou em minhas mãos. Por onde começo? Banheiros, depois passe para a área de jantar. Depois disso, ajude na cozinha. Vamos ver se você consegue lidar com tarefas simples antes de colocá-la perto dos clientes, instruiu Suzanne, seu tom não deixando espaço para argumentação. A correria do almoço trouxe um novo tipo de caos. Suzanne me colocou na estação de louça, com uma visão clara de toda a operação, mas sem nenhuma glória. Jackson entrou para verificar a frente, mal reconhecendo minha presença enquanto discutia os pedidos com os chefes. Ei, amor, precisa de ajuda? Consegui falar com ele durante um breve intervalo. Jackson olhou para sua mãe e depois para mim. Ah, continue assim, você está indo bem. Bem, não parecia certo daquele ponto de vista. Retruquei, um pouco magoada com sua indiferença.
O rosto de Jackson se apertou, um olhar que eu estava começando a conhecer significava que ele estava preso entre mim e sua mãe. Ela acha que é bom para todos começarem de baixo. Prove-se e ela vai aliviar, prometo. A promessa parecia oca enquanto o observava se afastar, voltando a rir e conversar facilmente com os outros funcionários. Enquanto isso, fiquei com as mãos enrugadas e um gosto amargo na boca, me perguntando quanto tempo levaria para me provar. Em uma noite particularmente movimentada, enquanto eu preparava para uma grande festa, Suzanne me encurralou na despensa. Lilian, os guardanapos estão dobrados errado. Dobre-os novamente e certifique-se de que as configurações da mesa estejam perfeitas. Nossa reputação não está em discussão porque você não consegue seguir instruções simples. Cerrei os dentes, redobrando os guardanapos. Eu fiz exatamente como você me mostrou. Suzanne pegou um e o redobrou com movimentos rápidos e precisos. Assim. Preste atenção. Não terei meu filho casado com alguém que não consegue gerenciar tarefas básicas. Suas palavras doíam e eu lutei contra a vontade de retrucar, focando nos guardanapos, cada dobra um lembrete de que eu era mais do que ela via. Era apenas mais uma correria de almoço no restaurante quando me atingiu uma onda de tontura tão forte que tive que segurar a borda do balcão da cozinha para não cair. Preciso de um minuto, murmurei para ninguém em particular, me esgueirando para o fundo, onde o barulho se atenuava para um rugido surdo. Uma vez que tive certeza de que não desmaiaria, peguei minha bolsa e fui até Jackson, que estava ocupado no caixa. Jackson, não estou me sentindo bem, posso ir para casa? Ele olhou para cima, a preocupação imediatamente franzindo sua testa. Claro, se cuida, ok? Quer que eu vá com você? Balancei a cabeça. Vou ficar bem, só preciso descansar em casa. O silêncio foi um alívio, mas minha mente corria. Isso não era apenas cansaço ou estresse. Seguindo um palpite, encontrei um teste de gravidez antigo no armário do banheiro. Esperando pelo resultado, meu coração batia não apenas com esperança, mas com um toque de medo. Positivo. As palavras pareciam saltar para mim. Eu estava grávida. Não podia esperar para contar a Jackson. Quando ele chegou em casa, seu rosto se iluminou como o 4 de julho. Sério? Isso é incrível, Liu. Seu entusiasmo era um bálsamo, fazendo tudo parecer certo. Mas as boas notícias rapidamente viraram minha vida no restaurante de cabeça para baixo. Suzanne, sempre a supervisora, tomou a gravidez como seu novo projeto. Minha carga de trabalho foi reduzida, o que eu apreciava, mas isso vinha com ela examinando cada mordida que eu comia. Sem refrigerante, Lilian. Aqui, tome um pouco de água, você precisa se manter hidratada para o bebê, ela me repreendia, empurrando um copo para mim como se eu fosse uma criança. Ela até me acompanhava nas consultas pré-natais, ficando ao lado do médico como se fizesse parte da equipe médica. Ela está comendo direito? As medidas do bebê estão normais? Ela perguntava. O médico, acostumado com a voz nervosos, a tranquilizava, mas a vigilância de Suzanne só se intensificava. Precisamos ter certeza de que tudo está perfeito, dizia ela, fazendo-me sentir menos como uma futura mãe e mais como uma incubadora ambulante. Até Jackson começou a ecoar sua mãe, suas palavras e modos se transformando em uma versão de Suzanne. Mamãe está certa, você sabe. Queremos apenas o melhor para o bebê, ele me dizia quando eu expressava frustração. Quando nosso filho nasceu, pensei que talvez as coisas melhorassem, que a fixação de Suzanne e Jackson diminuísse agora que o bebê estava aqui, saudável e perfeito. Mas só mudou de direção. Eles mimavam ele ao extremo, prestando atenção em cada gorgolejo e inquietação enquanto eu era empurrada para o lado, meu papel aparentemente cumprido. Tentei estabelecer limites, apenas para ser desautorizada. Ele é nosso herdeiro, Lilian, merece o melhor, Jackson desconsiderava minhas preocupações, ecoando as justificativas de sua mãe. Sentindo-me cada vez mais isolada, me dediquei ao trabalho no restaurante, onde o controle de Suzanne parecia apertar. Bom, agora que você teve o bebê, pode se concentrar aqui novamente. Precisamos de todas as mãos no convés, ela me disse, como se minha licença maternidade fosse apenas uma breve pausa. Doía sentir-me reduzida a apenas um papel que eu podia desempenhar em seus planos, mãe do herdeiro, trabalhadora no negócio da família.
mas engoli a dor, focando em meu filho, determinada a dar a ele o amor e o equilíbrio que seu pai e avó pareciam esquecer. A alegria de descobrir que estava grávida novamente foi diferente da primeira vez. Dessa vez, tanto Jackson quanto Suzanne estavam igualmente empolgados, esperando por outro herdeiro que um dia poderia ajudar a administrar o restaurante da família. Tudo parecia estar se encaixando. Italo vai ser um irmão mais velho, disse Jackson, sorrindo enquanto observava Italo brincar. Ele terá alguém para ensinar todos os seus truques. Suzanne era mais prática, mas não menos animada. Outro menino forte na família seria perfeito. Vamos torcer por uma gravidez tranquila. As coisas mudaram quando meu segundo filho, Jamie, nasceu. Ele era um bebê grande, robusto e aparentemente saudável, mas com o passar dos meses ficou claro que ele não estava se desenvolvendo como Italo. Ele demorava mais para alcançar marcos como falar e andar. Preocupada, levei-o para ver vários especialistas. Após numerosos testes e consultas, o diagnóstico era claro: Jamie tinha atrasos no desenvolvimento. Os especialistas eram otimistas, no entanto. Com terapia regular e apoio, Jamie pode levar uma vida normal, um deles me assegurou. Ele não é menos, apenas diferente, e precisa do seu apoio. Apeguei-me a essa esperança, mas Jackson e Suzanne reagiram de maneira diferente. Isso não faz sentido, murmurou Jackson após uma consulta. Ele nem parece com Italo na mesma idade. Suzanne foi mais direta, suas palavras cortando profundamente. Você tem certeza de que ele é filho de Jackson? Ele não se parece com ninguém na nossa família. Fiquei atônita. O que você está dizendo, Suzanne? Claro que ele é filho do Jackson. Como você pode sugerir tal coisa? O ceticismo deles cresceu em algo mais feio. O calor de Jackson para com Jamie esfriou e Suzanne sugeriu abertamente que minimizássemos os gastos com as terapias de Jamie. Por que desperdiçar dinheiro em algo que não é nem certo? Ele não vai ser o que esperávamos, disse ela friamente uma noite, enquanto discutíamos finanças. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele é seu neto, contrapus, minha voz trêmula de raiva. Ele precisa de nós e não vou decepcioná-lo. A resposta de Suzanne foi ainda mais chocante. Talvez fosse melhor se ele fosse colocado em uma instituição que possa lidar com o tipo dele. Senti como se ela tivesse me esbofeteado. Isso não é uma opção. Ele é meu filho, nosso filho, e ele fica com a família. Apesar da falta de apoio, dediquei-me ao desenvolvimento de Jamie, gastando cada centavo que conseguia economizar em terapias e aulas especiais. Era exaustivo e caro, mas ver Jamie progredir, por menor que fosse, valia cada sacrifício. Italo, abençoado com seu coração, tornou-se o protetor e maior incentivador de Jamie. Olha, Jamie quase consegue escrever o nome dele. Italo mostrava orgulhoso os rabiscos de Jamie para quem quisesse ver. Ele está indo ótimo, graças a você por ajudar tanto, eu dizia a Italo, grata por sua maturidade e gentileza, qualidades que pareciam escassas em nossa casa. Conforme os anos passavam, a jornada de Oliveira com seus especialistas começava a dar frutos. Seu intelecto quase alcançou o de seus colegas, um marco que encheu meu coração de orgulho. Fisicamente, ele era uma potência, sua força superando a estrutura mais delicada de seu irmão mais velho, Italo, que desde então havia se mudado para a faculdade em outra cidade. Continue com o bom trabalho, mano, Italo disse a Oliveira, abraçando-o apertadamente antes de partir. Estude bastante, assim como eu fiz. Oliveira levou as palavras de seu irmão a sério, equilibrando seus estudos diligentemente. No entanto, não foram apenas os livros que chamaram a atenção de Oliveira, mas o encanto do campo de beisebol. Sua proeza física não passou despercebida. O treinador de beisebol do colégio o viu durante a aula de educação física e imediatamente viu potencial. Você tem um braço forte, Oliveira. Já pensou em jogar beisebol seriamente? Perguntou o treinador, um sorriso encorajador em seu rosto. Lembro-me de sentir uma onda de esperança quando Oliveira compartilhou a notícia. Esportes poderiam ser mais uma peça de sua reabilitação, uma maneira de construir confiança, habilidades de trabalho em equipe e saúde física. No entanto, quando Jackson soube disso, sua reação foi tão fria quanto uma tempestade de inverno. Beisebol? Isso é a última coisa de que ele precisa. Ele vai trabalhar no restaurante. Precisamos de um trabalhador de manutenção.
Esse é o futuro dele, não jogar algum jogo inútil, declarou uma noite após o jantar, seu tom não permitindo argumentos. Suzanne, sempre seu eco, acrescentou suas próprias palavras duras. E ele mal tem a inteligência para esportes. Precisa se concentrar em trabalho simples e prático, é só para isso que ele serve. Mas o olhar devastado de Oliveira naquela noite decidiu por mim. Não ia deixar as visões estreitas de Jackson ou Suzanne sufocarem o potencial do meu filho. Encontrei-me com o treinador no dia seguinte, explicando a situação. Quero que Oliveira jogue, ele precisa disso. Podemos manter isso entre nós? O treinador Thompson assentiu, compreensão brilhando em seus olhos. Vamos fazer funcionar. Ele pode vir para as sessões matinais antes da escola e vou mantê-lo fora da lista de jogos por enquanto. Vamos apenas colocá-lo jogando, envolvido. Então começamos nossa pequena conspiração. Comprei um uniforme para Oliveira, escondendo-o em uma mochila velha que encontrei no sótão. Você está fazendo algo bom, mãe. Obrigado por defender-me, Oliveira sussurrou uma manhã enquanto se preparava para seu primeiro treino secreto. Oliveira prosperou. A cada treino, eu via mais da alegria que o esporte lhe trazia, como o transformava, como seus companheiros de equipe o aceitavam e torciam por ele, como ele ria e dava high fives após uma boa jogada. Era um mundo à parte do ar sufocante do restaurante, uma lufada de liberdade que Oliveira merecia. O dia em que tudo desmoronou começou como qualquer outro no restaurante. Eu estava na frente lidando com a correria do almoço quando percebi que estávamos com poucas toalhas. Indo para o fundo para pegar outro pacote, me deparei com uma cena que me paralisou. Lá estava Oliveira, lutando sob o peso de um barril de cerveja, seu rosto vermelho de esforço. Jackson estava lá supervisionando o trabalho com um desapego frio que fez meu sangue ferver. Oliveira, coloque isso no chão agora, gritei, meu coração batendo com medo e raiva. Jackson se virou para mim, irritação passando pelo seu rosto. Ele está bem, Lilian. Ele precisa aprender o que é trabalho de verdade. Trabalho de verdade? Ele é apenas uma criança, Jackson, e esses barris são muito pesados para ele, retruquei, correndo para ajudar Oliveira a colocar o barril no chão com segurança. Jackson zombou, me dispensando com um aceno de mão. Ele é forte, mais forte do que inteligente. É só para isso que ele serve, trabalho manual. Suas palavras me cortaram, mas antes que eu pudesse responder, ele acrescentou, além disso, não é como se ele fosse meu filho. Por tudo que sei, você o teve com outra pessoa. Fiquei olhando para ele, atordoada em silêncio por um momento. O que você disse? Minha voz estava baixa, perigosa. Você me ouviu. Nenhum dos meus ancestrais seria tão burro quanto ele, Jackson zombou, voltando a supervisionar o resto do descarregamento. Lágrimas de raiva turvaram minha visão, mas as enxuguei rapidamente. Depois da escola, Oliveira vai para a faculdade, assim como Italo. Ele é seu filho, Jackson, e merece seu apoio, não seus insultos. Nesse momento, Suzanne entrou, seu timing impecável como sempre, pegando o final da nossa conversa. Ela riu, um som áspero e irritante. Faculdade? Ele não vai para a faculdade. Ele é bom apenas para carregar barris de cerveja. Deixei-os na despensa, suas risadas ecoando em meus ouvidos enquanto eu dirigia direto para a clínica para solicitar os resultados do teste de DNA que eu havia feito secretamente semanas atrás, incapaz de suportar a dúvida que Jackson havia plantado. Quando voltei com o envelope, minhas mãos tremiam enquanto o entregava a Jackson. Leia, exigi. Sua arrogância vacilou enquanto ele rasgava o envelope, seus olhos examinando o conteúdo. Seu rosto ficou pálido ao ler a conclusão. Oliveira era, de fato, seu filho biológico. Suzanne espiou por cima do ombro dele, seu rosto se contorcendo de descrença. Isso não muda nada. Não há estupidez na nossa família. Ele não vai para a faculdade. A resposta de Jackson foi cruel, desdenhosa. Ele não vai receber um centavo de mim para a faculdade. Ele é mais útil para nós aqui. Algo dentro de mim quebrou então. Não podia suportar a ideia de meu filho sofrer mais sob o desprezo deles. Não posso mais fazer isso. Quero o divórcio, disse, as palavras com gosto de liberdade e medo. A resposta de Jackson foi fria e imediata. Tudo bem.
Arrume suas coisas e saia da minha casa. Arrumar as malas foi um borrão, cada camisa dobrada e brinquedo embalado um prego no caixão do meu casamento. Enquanto dirigíamos para longe, o peso de anos de desprezo e luta parecia levantar ligeiramente. Chegamos à cidade onde Talo estava na faculdade. Ele havia alugado um pequeno apartamento fora do campus e, quando liguei para ele sobre nossa situação, ele não hesitou. Fiquem comigo, mãe. Não há muito espaço, mas vamos fazer funcionar. Ver Italo novamente levantou nossos espíritos. Ele abriu a porta e nos puxou para um abraço. O que precisar, estou aqui. Procurar emprego foi o próximo passo. Bati nas portas, entreguei currículos e finalmente consegui um emprego em um restaurante local. Não era nada de especial, mas o dono, Sérgio, era compreensivo e solidário. Ouvi sobre sua situação, Lilian. Comece quando estiver pronta, disse-lhe no meu primeiro dia. Oliveira começou em uma nova escola e se juntou ao time de beisebol imediatamente. Ver ele vestir seu novo uniforme me encheu de orgulho. Ele estava sorrindo novamente, sua confiança retornando. A vida se estabeleceu em um novo ritmo mais feliz. Oliveira estava crescendo em um jovem talentoso, se destacando na escola e no campo de beisebol. Sua dedicação e talento natural eventualmente chamaram a atenção dos olheiros e, quando ele se formou no ensino médio, recebeu uma oferta que mudaria sua vida para sempre. Ele chegou em casa uma tarde com um sorriso largo no rosto, acenando uma carta no ar. Mãe, você não vai acreditar, exclamou, mal conseguindo se conter. O que foi, querido? Perguntei, enxugando as mãos em um pano de cozinha enquanto me virava do fogão. Eu consegui, mãe. O contrato do Phoenix Bats. Lembra do time de beisebol da liga principal? Eles querem que eu me junte a eles. Seus olhos brilhavam de excitação e descrença. Senti uma onda de emoções, da alegria ao orgulho esmagador. Oh, Oliveira, isso é maravilhoso. Eu sabia que você conseguiria. Puxei-o para um abraço apertado, sentindo seu coração batendo com excitação. Sim, eles querem que eu comece o treinamento no próximo mês. Vou viajar muito para diferentes cidades, jogando contra os melhores dos melhores, explicou ele, sua voz tingida de uma energia nervosa. Enquanto Oliveira viajava e competia, assistia a todos os jogos que podia na TV, muitas vezes sozinha na quietude da sala de estar após um longo dia no restaurante. Cada jogo que ele jogava era um testemunho de sua resiliência e determinação. Enquanto isso, Italo estava trilhando seu próprio caminho com notável sucesso. Após se formar com honras na faculdade, conseguiu um emprego em uma empresa líder de desenvolvimento de aplicativos móveis. Em um ano, ele já liderava projetos e se destacava na indústria de tecnologia. Quanto a mim, a vida havia tomado um rumo melhor em mais de um sentido. Continuei trabalhando no restaurante, onde Sérgio, meu chefe, era uma fonte constante de apoio e bondade. Com o tempo, nosso relacionamento cresceu em algo mais profundo. Casamos discretamente em uma pequena cerimônia, com a presença de Italo, Oliveira e alguns amigos próximos. Lilian, você me fez o homem mais feliz, disse Sérgio durante nosso casamento, seus olhos brilhando com amor e sinceridade. Com o encorajamento de Sérgio, assumi mais responsabilidades no restaurante, eventualmente me tornando a gerente. Meus dias eram longos e muitas vezes desafiadores, mas gratificantes. Tinha um propósito, uma família solidária e um parceiro que estava ao meu lado. O dia estava cheio de excitação e um pouco de energia nervosa. Meu filho mais novo, Oliveira, havia ligado semanas antes para nos dizer que seu time de beisebol estava jogando bem aqui na nossa cidade. Você tem que vir, mãe. É um grande jogo, ele havia dito, sua voz transbordando de entusiasmo. Sérgio, Italo e eu chegamos ao estádio, as arquibancadas vibrando com antecipação. Encontramos nossos lugares exatamente quando o jogo estava começando, e a energia da multidão era elétrica. Oliveira estava em destaque naquele dia, seus lançamentos limpos e fortes. O jogo estava apertado, mas no final, o time de Oliveira venceu graças ao seu arremesso recorde. Foi o arremesso mais forte da história do time e a multidão enlouqueceu, aplaudindo de pé enquanto Oliveira era parabenizado por seus companheiros e treinadores. Enquanto os aplausos continuavam, uma perturbação na beira do campo chamou a atenção de todos. Um homem idoso careca e uma mulher mais velha avançaram para o campo, o primeiro acenando com alguns papéis no ar.
A câmera se voltou para eles, suas imagens aparecendo na tela grande. Era Jackson e Suzane. Esse é nosso garoto, nosso sangue, gritou Jackson enquanto tentava alcançar Oliveira. Oliveira parou e os encarou, depois deu um passo para trás quando Jackson tentou abraçá-lo. A voz de Oliveira foi firme e ecoou pelo microfone. Não, você não é meu pai. Minha família é minha mãe, meu irmão e Sérgio, a quem eu amo. A audiência irrompeu em aplausos, apoiando a postura de Oliveira. Suzane, nunca querendo desistir facilmente, começou a gritar: queremos seu dinheiro, você nos deve. Oliveira balançou a cabeça, resoluto. Eu não devo nada a vocês. Vocês nunca estiveram lá para mim quando eu precisei. A segurança interveio rapidamente, escoltando Jackson e Suzane para fora do campo enquanto a multidão aplaudia a bravura e honestidade de Oliveira. Quando nos preparamos para deixar o estádio, Jackson e Suzane, tendo sido ejetados, estavam esperando perto do portão. O restaurante faliu, precisamos de ajuda, Lilian, implorou Jackson, desespero em sua voz. Não, Jackson, acabou. Você fez suas escolhas, respondi, sentindo a mão de Italo apertar meu ombro em apoio. O rosto de Jackson ficou vermelho de raiva e ele deu um passo em minha direção, mas Sérgio se colocou na minha frente, protetor. Você precisa ir embora e ficar fora das vidas deles, disse-lhe firmemente. Jackson hesitou, olhou para a segurança próxima e finalmente recuou. Suzane, derrotada, o seguiu. Enquanto nos afastávamos, Italo me abraçou apertado. Você está bem, mãe? Sim, querido, estou bem, assegurei-lhe, tomando um momento para olhar para Oliveira, que estava assinando autógrafos para jovens fãs, seu sorriso brilhante e livre. E eu percebi